Suas preparações são tão boas quanto for boa a sua produção de alimentos. Eu sei, não é uma frase muito popular, já que aproximadamente 90% das pessoas vivem em ambiente urbano, onde é bem difícil ou praticamente impossível a pessoa controlar pelo menos parte da produção do alimento que consome. E se você mora então na cidade, suas preparações passam a ser tão boas quanto for bom o seu armazenamento. Ele passa a ser a chave da sua estratégia, do seu planejamento. Eu quero apresentar hoje um plano de preparação para segurança alimentar. Simples, básico, realista, pé no chão, que qualquer pessoa consegue executar e evitar que uma eventual crise ela e sua família passem fome desnecessariamente. Este plano, ele possui 7 estratégias ou 7 princípios. Eu vou começar por estratégias de produção, passando por estratégias de armazenamento e chegando nas estratégias de consumo. E vou tocar em assuntos que podem ser um pouco mais sensíveis ou até mesmo polêmicos. Armazenar arroz em garrafas PETs com duração de 5 ou 10 anos é realmente aplicável na realidade? Acumular tabaco e bebidas alcoólicas para eventuais trocas em momentos de crise é realmente uma boa ideia? Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. E por que eu chamo de filosofia, de estilo de vida anti-apocalipse? Imagina comigo, se acontece um problema de abastecimento de alimentos no Brasil e de repente você tem 30 a 40% das famílias com preparações de estoque de alimentos em casa. Você acha que o impacto da interrupção do abastecimento, da interrupção logística, vai ser maior ou menor? Hoje vivemos em uma estrutura praticamente globalizada. Existe uma dependência gigantesca de alimentos, inclusive vindo de outros países. Uma estrutura só, muito grande, frágil, que apresenta várias vulnerabilidades e que pode falhar. E a forma de você criar um plano de mitigação de uma eventual crise, a forma de você criar um colchão ou um amortecedor ou uma camada extra de segurança é a estocagem. Esses estoques reguladores, eles são bastante importantes devido à grande dependência que a maioria da sociedade hoje tem de apenas uma fonte de alimento que é distribuída para todo mundo no mesmo sistema de logística. Por isso, a grande estratégia para a segurança alimentar é a produção de pelo menos parte dos seus alimentos. Este é o primeiro princípio. É claro, é bastante difícil para quem vive em ambiente urbano. E se você está querendo partir para essa estratégia, você vai precisar pensar em 2 aspectos que são os principais. Esta propriedade rural, ela precisa ter água em abundância. Não se produz nada sem água. Esse é o primeiro recurso da preparação. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de abastecimento de água. Acumule água e não equipamentos. Vou deixá-lo aqui no link na descrição. Outro aspecto bastante importante, quem está buscando a sua autossuficiência alimentar,
é você se inserir em uma comunidade rural já produtiva. Eu vou explicar a forma como eu fiz aqui no sítio. Um dos fatores foi justamente que a minha vizinhança produz bastante coisas. E, na verdade, do sistema logístico global e do mercado eu dependo de poucos itens. Inclusive, para sobreviver, eu poderia muito bem sobreviver só com o que é produzido no entorno da minha propriedade. Então, minha estratégia foi mapear esse entorno, identificar o que é produzido e tentar produzir algo extra. Não é produzido da localidade, para que eu tenha condições de complementar a lista dos produtos aqui da minha região, para que eu tenha condições de ter um excedente que eu possa comercializar ou trocar. Bom, e a segunda estratégia desse plano é você trabalhar com proporcionalidade. Não adianta nada você ter garrafas PET cheias de arroz e feijão que vão durar 5 anos se você não tem condições de armazenar arroz e feijão por 5 anos. Imagina o tamanho do depósito que você tem que ter, você vai ter que ter um galpão. Além disso, se você tem arroz para 5 anos, você vai precisar ter água para 5 anos. Você precisa da água para cozinhar o arroz, você precisa se hidratar para comer, você precisa lavar os seus utensílios, cuidar da sua higiene pessoal. E imagina a quantidade de água para 5 anos. Da mesma forma, você precisa pensar nas preparações de energia. Como eu vou cozinhar esse arroz se eu não tenho energia para isso? Todos esses planos, eles precisam estar integrados, precisa participar de um plano maior, mais fechado. Existe uma hierarquia e existe uma proporção entre os aspectos dessa hierarquia. Então, primeiro, você conquista a água. Proporcionalmente às suas preparações de água, você vai fazer suas preparações de alimento, energia, medicamentos e assim sucessivamente. A terceira estratégia é a compra do mês. Você pode começá-la hoje. Você vai ao supermercado, vai fazer uma compra mensal daquilo que você acha que você consome. Nessa primeira compra, você pode escolher um item, por exemplo, arroz, ou qualquer item que estiver na promoção. Vai falar, não, esse item aqui, já que ele está com preço bom, eu não vou comprar para um mês, vou comprar para 2. No mês que vem, 3 dias antes daquela compra do mês acabar, pelo menos 72 horas antes, você vai ao supermercado de novo, fazer outra compra do mês. E dessa vez você escolhe um outro produto. E pode ser, inclusive, esses que estão na promoção. Não, agora dessa vez eu vou comprar café para 2 meses. E assim sucessivamente, às vezes entre 3 e 6 meses de prazo, você já vai ter em sua casa uma compra do mês no jogo sendo usada e pelo menos mais uma compra do mês armazenada. A quantidade que você pode chegar, eu diria entre 3 e 6 meses de comida armazenada, já é um senhor seguro para 99,999% dos problemas de abastecimento que podem ocorrer. Eu trabalho com um prazo de 3 meses, eu não passo disso. Eu acho que 6 meses já é um estoque muito grande. Já é um estoque difícil de ser gerenciado, vai ocupar muito espaço. Quanto mais alimentos você coloca em um só lugar, mais pragas você vai atrair e possivelmente não será um armazenamento que terá aplicação prática. Justamente porque é muito difícil a pessoa ter 6 meses de alimentação em casa e também ter 6 meses de água, 6 meses de produtos de limpeza, 6 meses de medicação, 6 meses de energia, por exemplo. Mas eu diria que, se você tiver condições de conseguir fazer um armazenamento de 6 meses, 5 compras do mês armazenadas, uma compra do mês no jogo,
você está melhor do que 99,9999% da população mundial. Se você fizer entre 2 e 3 meses, você vai estar acima de 95%. E aí, como você faz? Todo mês você vai ao mercado. Então, dá um exemplo. Eu tenho 2 compras, uma armazenada, outra no jogo. Eu chego com outra, armazeno e vou passando na sequência da data de validade aquela que vai para o jogo, que vai para o consumo. Se eu estou trabalhando aí com esse universo de 2 a 3 meses, eu teria pelo menos 60 dias de comida em casa, se acontecesse algum problema, até 90 dias. O quarto princípio ou estratégia é você adquirir o que você consome, sem inventar muita moda. Primeiro, saber, né, o que você consome, aquela quantidade mensal. Esse dado é muito importante para o planejamento. Além disso, você adquirir, estocar e consumir aqueles alimentos do seu dia a dia mesmo. Assim como eu falei para a água é o líquido da vida, mas água parada é um problema. Armazenamento por longo prazo de água requer necessariamente que você trate essa água antes do consumo nobre, por exemplo, para beber. Já o alimento, é muito difícil você tratá-lo na hora que você vai consumi-lo. Se ele estiver estragado, provavelmente não vai ter nada para você fazer. Então, a rotatividade de alimentos é muito importante. E para ter rotatividade, você precisa daquilo que você consome. Eu vou dar aqui alguns exemplos de produtos alimentícios que eu elegi como principais do armazenamento. São básicos e que eu acho que não podem faltar. Então, fonte de carboidrato: arroz, feijão, macarrão, tapioca, farinha de mandioca e farinha de trigo. Esses são os que eu consumo. Eu tenho também sempre armazenado nesse básico óleo e gordura. Óleo de milho, o azeite, manteiga de garrafa e a banha de porco. Sal e temperos, eu já tenho um armazenamento maior. Primeiro, porque é mais barato, inclusive mais importante em uma crise. O sal, sim, pode ser usado como moeda de troca. Já foi, ele pode voltar a ser usado. Não custa nada, pelo menos eu tenho temperos para pelo menos 1 ano armazenado aqui em casa. Tem o café, o açúcar, que eu também considero básico, tanto o café em pó, quanto em grãos, quanto o solúvel. Eu uso o açúcar mascavo, mas eu também tenho do açúcar branco armazenado aqui. Além disso, eu complemento com carne de lata, que é uma fonte de proteína que tem grande duração fora da geladeira. E lá eu tenho, além do sal, da proteína, eu também tenho a banha, a gordura. A quinta estratégia ou princípio é você sempre ter uma quantidade de alimentos armazenados de fácil acesso, de consumo direto ou que demandam um leve preparo. Você vai conseguir se alimentar com muito pouco esforço. Eu costumo ter armazenado para várias situações esse tipo de ração militar, ração de emergência, porque aqui eu tenho muita caloria, em pouco volume, em pouco peso. Esses alimentos de consumo direto e de grande validade são bastante importantes em uma evasão. Se você tiver que abandonar a sua casa por uma emergência, você provavelmente não vai ter condições de cozinhar, fazer uma cozinhadinha no meio do mato, um piquenique com a família. Então, alimentos que demandam um leve preparo, ou mesmo esses que já vêm prontos, eles são bastante estratégicos para você ter em sua mochila de fuga, em sua BOB. A ração é excelente. Eu tenho, acho que ainda 10 ou 12 desse aqui, cada um dá para uma semana. Então, além do estoque desses alimentos que eu tenho também a ração que vai durar aí pelo menos por mais 2 meses, racionando até mais. Você pode lançar mão de rações militares, MREs ou coisa do tipo,
Mas em qualquer mercado você vai ter esse tipo de alimento também. Cup Noodles, jogou uma água quente, está pronto. Ou mesmo miojo, 3 minutos fervendo esse macarrão, é muito pouco. Mas você pode ter algo, por exemplo, que você vai abrir e comer direto. Uma lata de milho, uma lata de atum, uma lata de sardinha, por exemplo, um pacote desse de queijo ralado, um pacote desse de azeitonas, são excelentes alimentos para quem está em fuga, para quem está em evasão. Bom, o quinto princípio, ou a quinta estratégia, que talvez seja aí o mais polêmico, é que eu mantenho as mesmas embalagens originais dos alimentos. Eu não substituo mais as embalagens, como, por exemplo, colocar o arroz, o feijão, o macarrão na garrafa PET, fazer todo aquele tratamento para ele durar 5 ou 10 anos. Antigamente eu tinha dessas preparações, mas eu acabei ao longo dos anos não vendo muita atividade prática. Já que, para que eu tenha um alimento com validade para 5 anos, eu preciso ter 5 anos de alimentos armazenados. E um estoque tão grande, ele não vai funcionar se você não tiver um estoque proporcional de água ou de energia, por exemplo. Eu acho que mudar as embalagens dá muito trabalho. Armazenar arroz em garrafa PET, ou feijão, ou qualquer alimento para estender a sua validade, faria sentido se eu já tivesse preparações de energia proporcionais. Por enquanto eu tenho muita água, mas eu ainda não produzo alimentos e ainda não tenho uma preparação de energia que justifique eu ter anos de armazenamento de alimentos em casa. As únicas situações que eu substituo as embalagens dos alimentos, porque essas aqui, para armazenamentos de até 1 ano, elas são suficientes, não precisam ser substituídas. Se for um armazenamento de 3 a 6 meses, que eu considero aí uma faixa mais ideal, mais realista, aí que você não precisa mesmo mudar as embalagens. Eu não perco meu tempo, eu não tenho que ficar catalogando tudo, e em algumas situações eu faço essa substituição de embalagem. Então, por exemplo, eu tenho cápsulas de sobrevivência na mata. Então lá eu tenho pequenas garrafas de arroz, farinha, sal, óleo e coisas do tipo. Aí eu coloco nessas embalagens menores de PET, reaproveitadas, porque eu não sei quanto tempo essa cápsula vai ficar lá. Se você tem um local secundário, onde você vai pouco, e que você tem essa alternativa locacional para caso aconteça alguma emergência, por exemplo, você mora na cidade, você tem uma área no campo, e aí lá você quer deixar água armazenada, tratada com hipoclorito para vários anos, ou alimentos armazenados para vários anos, já que você não vai lá muito, e não faz muito a manutenção do lugar, aí seria válido. Mas fora disso, para você ter 5 anos de arroz armazenado em casa, você teria que ter preparações proporcionais para 5 anos. E eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha e que justifique o armazenamento de alimentos tão grande. E a sétima estratégia ou princípio que eu utilizo, que contraria muitas recomendações, inclusive de sobrevivencialistas e preparadores bastante experientes. Eu não armazeno meus produtos para fazer moeda de troca no futuro, a não ser que seja com um vizinho, alguém da comunidade ou um parente. Principalmente o tabaco e bebidas alcoólicas. Realiza comigo. Está no meio de uma crise, uma catástrofe, porque você está tendo que negociar produtos. Então você está no meio de uma enrascada muito grande. E aí como que você vai operacionalizar isso? Você vai sair na rua para negociar bebida e cigarro com um bando de viciados? Ou você vai receber esses viciados na porta da sua casa e denunciar sua localização
denunciar que você tem um estoque. Eu não vejo muito como um viciado vai poder contribuir comigo no momento de crise. Na verdade, eu vou querer distância desse tipo de pessoa. Eu acredito que você vai acabar atraindo mais problemas para você e você vai acabar não resolvendo problema nenhum, até porque o viciado não vai ter muito como negociar com você. Ele vai te dar o quê? Dinheiro. Se você está tendo que negociar produtos, o dinheiro já vai ter perdido bastante a validade. Então, se você quer ter tabaco e álcool em casa para o seu consumo, ou como eu disse, para trocar com um familiar, um parente, em um caso excepcional, eu até vejo isso como, de certa forma, viável e até racional. Agora, para negociar com pessoas estranhas, eu acho que você vai acabar arrumando um problemão para você. Na verdade, é melhor você ficar na sua, com as suas preparações e esperando a poeira baixar. A coisa já está pegando fogo lá fora e eu acredito que contrabandear bebida e cigarro, você vai estar colocando gasolina nesse fogo. Quem controla sua água e sua comida, controla você. Se você tem condições de ter uma fonte de água e produzir pelo menos parte dos seus alimentos, encurtar a distância entre você e a natureza, você vai também dificultar que as pessoas que usam a natureza para te controlar te manipulem. Mas se você não tem condições de ter uma fonte de água e não tem condições de produzir o próprio alimento, o seu foco precisa ser no armazenamento. Ele é que vai ser a chave. Um armazenamento de 6 meses de alimentos, por exemplo, vai te dar tranquilidade em meio à crise. Com tranquilidade, com segurança alimentar, você toma decisões melhores. E essas decisões acertadas é que serão o mais importante em um momento de emergência. Eu abri recentemente o clube de membros do canal. Quero agradecer a todas as pessoas que já aderiram a este projeto. Se você deseja manter a sua mente afiada, eu te convido a conhecer meus livros e artigos que estão disponíveis aqui na página do canal. O próximo vídeo será sobre energia. Estamos tendo uma guerra gigantesca, um conflito que pode se tornar mundial e o motivo é justamente a energia. Quem controla a energia? Controla você? Controlar a sua matriz energética é possível ser autossuficiente de energia, pelo menos para as atividades básicas? É factível? Eu vou tratar desse e de outros temas no próximo vídeo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre matriz energética, quiser colocar aí embaixo, eu posso utilizar essa sua sugestão ou dúvida para terminar e finalizar o próximo vídeo. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. Meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil e não ter nem um todinho ou um miojo guardado em sua casa.